Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Sistema Alpha, renascido em Teen Wolf. Parte 21. Capítulo 120, identificado. 2 dias se passaram sem incidentes em Beacon Hills. Stiles e Scott tinham acabado de voltar para a casa de Scott após um encontro duplo com Erika e Tracy. Stiles se jogou no sofá com um suspiro de satisfação. As coisas estão indo muito bem com você e a Tracy, né? Scott desabou ao lado dele, um sorriso sonhador no rosto. Sim. Ela até me disse que o Derek ficou feliz quando ela contou que estava saindo comigo, e ele a incentivou a ficar comigo. Eu não sabia que o Derek gostava tanto de mim. Stiles deu a ele um olhar inexpressivo. Você é um idiota. O quê? Por quê? O Derek quer você na alcateia dele, mas ele não pode te forçar por causa do Jacob. Então, quando a Tracy contou a ele que estava saindo com você, ele provavelmente viu como uma oportunidade perfeita. Uma armadilha para atrair você. Scott franziu a testa. Por que ele iria me querer? Ele já tem 4 betas se contarmos o Peter. Não vejo o sentido. Stiles suspirou exasperado. Novamente, você é um idiota. Vamos ignorar o fato de que você é mais forte do que todos os betas atuais dele. Vamos ignorar também que se você entrasse, ele provavelmente acharia que a Erika e eu seguiríamos. A coisa mais importante sobre você é que você é amigo do Jacob. Se você estivesse na alcateia dele, o Derek sempre poderia pedir para você solicitar ajuda do Jacob caso ele se metesse em algo maior do que conseguia lidar. A expressão de Scott clareou ligeiramente. Entendi, mas eu não vou entrar na alcateia dele. Eu ajudaria se pudesse, no entanto. E não acho que o Jacob recusaria se o Derek pedisse ajuda diretamente. O Jacob provavelmente não recusaria, concordou Stiles. Mas se você já estivesse na alcateia, pedir seria muito mais fácil. Scott disse, bem, eu nunca vou entrar na alcateia dele. Se for o caso, vou convencer a Tracy a sair da alcateia dele e entrar na minha. Stiles piscou. Você está planejando formar uma alcateia? Eu não vou transformar pessoas, esclareceu Scott. Mas eu quero ser um alfa da minha própria alcateia algum dia. E eu já tenho você como meu primeiro beta. Stiles levantou uma mão. Quem disse que eu sou seu beta? Sou tão forte quanto você. Além disso, eu preferiria estar na alcateia do Jacob ou bando, ou qualquer nome que você dê para o grupo de um dragão. Scott bufou. Você está sonhando. Dragões só aceitam fêmeas em seu grupo. E da última vez que verifiquei, você não é uma fêmea. De qualquer forma, disse Stiles, descartando o assunto, eu sou seu melhor amigo, mas não sou seu beta. E para ser sincero, se você quer ser um alfa, precisa amadurecer um pouco. Você nem gosta de lutar. Como vai proteger sua alcateia se alguém tentar matá-los? Eu não me importo de lutar, insistiu Scott. Eu só não quero matar. Stiles olhou para ele seriamente. Scott, me diga uma coisa. Se o Jacob não tivesse matado aquelas bruxas e aquele Yeti na floresta, quantas pessoas nesta cidade você acha que teriam morrido? Scott pensou por um momento. Se aquele Yeti tivesse chegado à cidade, teria matado todo mundo. Teria transformado Beacon Hills em um inferno congelado. Então você entende que o Jacob fez foi necessário, insistiu Stiles. Lembra da família Vendigo? E os caçadores Bogatir que matam não apenas alvos sobrenaturais, mas qualquer um próximo a eles? O que você teria feito se estivesse no lugar do Jacob? Matá-los ou poupá-los? Pense sobre isso. Pense nas consequências de poupá-los. Pense na sua mãe e em cada outra pessoa inocente nesta cidade. Scott parecia perturbado. O que você faria? Eu pensei muito sobre isso, admitiu Stiles. E minha resposta é, eu os mataria se fosse preciso. Prefiro perder o sono por algumas noites do que perder meu pai, ou alguém de quem gosto. Se eu matar alguém para salvar vidas inocentes, eu faria isso. Scott suspirou pesadamente e encostou-se no sofá, ficando em silêncio. Stiles cutucou o ombro dele. Não se preocupe muito. Com o Jacob por perto, você provavelmente nunca terá que fazer essa escolha. Mas deveria pensar nisso. Sério, o que você faria se tivesse que decidir, e nem o Jacob nem eu estivéssemos lá? Você precisa estar preparado para não hesitar quando chegar a hora. Scott suspirou novamente. Isso é, algo para pensar depois. Ele se levantou. Vamos buscar o jantar para minha mãe. Ela tem um turno noturno hoje. Eles entraram no carro de Scott, dirigiram até um restaurante para pegar comida e depois seguiram para o hospital. Melissa não estava na estação de enfermagem. Eles a encontraram mais adiante em um dos corredores do hospital, segurando uma mulher trêmula em um abraço reconfortante logo fora de um quarto de paciente. Os soluços da mulher eram um som cru e quebrado no corredor silencioso. Stiles e Scott ficaram para trás, esperando respeitosamente. Após alguns minutos, a mulher se afastou, aceitando um lenço de Melissa. Ela sussurrou um agradecido e engasgado antes de voltar para o quarto, a porta fechando-se suavemente atrás dela. Melissa se virou, sua postura profissional suavizando sem cansaço ao ver seu filho e Stiles. Ela caminhou até eles, aceitando a sacola de comida com um sorriso grato e cansado. O que há de errado com ela? Stiles perguntou baixinho, seus olhos movendo-se para a porta fechada. Melissa suspirou. O pai dela foi diagnosticado com glioblastoma. Estágio 4. É tarde demais para fazer qualquer coisa significativa. Agora é só controle da dor. A testa de Scott franziu. O que é glioblastoma? Stiles respondeu antes que Melissa pudesse, lembrando-se de fatos que ele desejava não conhecer. É uma forma altamente agressiva de câncer que começa no cérebro ou na medula espinhal. É ruim. Eu sei sobre isso porque li muito sobre tumores cerebrais quando minha mãe estava doente. Uma onda de tristeza atingiu Stiles ao se lembrar de sua mãe. Melissa viu instantaneamente. Ela estendeu a mão e o puxou para um abraço caloroso com um braço ao redor de seus ombros.
Certo, nada disso, ela disse, sua voz gentil, mas firme. Nada de remoer memórias tristes. Vamos para a sala de descanso. Estou faminta. Enquanto eles se viravam para ir, Scott e Melissa começaram a conversar. Stiles, no entanto, teve sua atenção capturada por uma presença que seu cérebro havia filtrado inconscientemente até agora. Era um velho zelador, limpando o chão um pouco mais adiante no corredor. Ele era magro e curvado, vestido com roupas hospitalares escuras que pareciam penduradas em sua estrutura óssea. Ele trabalhava com uma paciência lenta e metódica, como se o próprio tempo não tivesse reivindicação sobre ele. Stiles estreitou os olhos. Aquele homem parece sinistro. Enquanto eles passavam por ele, o velho pausou seu esfregão. Ele não olhou para cima para eles. Em vez disso, ele observou pensativo a porta fechada do quarto do paciente. O caminho daquele homem está traçado, o zelador murmurou quase para si mesmo. Sua voz era seca e áspera. Cada passo a partir daqui é um tormento para ele, e um lento sangramento de luto para sua garota. Ela está queimando sua própria vida para manter uma chama agonizante viva. Às vezes, deixar a escuridão entrar é como você salva as outras velas. Ele deu um aceno lento, quase imperceptível, como se concordasse com sua própria sabedoria sombria, e então retomou sua limpeza. Scott, focado em sua mãe, não ouviu uma palavra. Mas Stiles ouviu cada palavra, e ele parou imóvel. Ele olhou da porta fechada de volta para o velho zelador. As palavras não soavam como as reflexões sombrias de um velho cansado. Pareciam uma declaração de fato. Um princípio frio e sombrio. Uma promessa. Você vem, Stiles? Scott chamou lá da frente. Stiles não respondeu. Ele ainda estava encarando o velho, um arrepio percorrendo sua espinha. O velho finalmente levantou a cabeça. Seus olhos, leitosos e nublados, encontraram os de Stiles. Eles mantiveram aquele olhar por alguns segundos que pareceram minutos. Então o velho falou novamente, sua voz caindo para um sussurro conspiratório que de alguma forma percorreu perfeitamente o corredor vazio. Para ela, o fim não foi sem esperança. Não longo, não doloroso. Ela esqueceu tudo, até mesmo seu próprio filho. Mas para você, criança, os últimos dias dela foram sem esperança. Infinitos. Agonizantes. E essa dor ainda assombra você, não assombra? A cabeça do zelador inclinou-se levemente. Isso faz você se perguntar se a coisa mais gentil que uma alma pode fazer é, às vezes, deixar uma porta aberta para o frio congelante, para que aqueles deixados dentro não sejam queimados pelo fogo lento e terrível do esquecimento. Stiles deu um passo para trás em horror, seu sangue esfriando. Ele está falando da minha mãe. É você. Ele deixou escapar, sua voz falhando. Melissa se virou preocupada. Stiles, o que está acontecendo? Stiles já estava tateando seu telefone, seus dedos tremendo enquanto descava o número de Jacob. Scott, leve a Melissa e corra. É ele. Scott parecia confuso. Ele quem? Com o telefone pressionado contra o ouvido, Stiles sibilou. É o cão negro. Melissa parecia totalmente confusa. Scott, no entanto, finalmente olhou para o velho zelador, olhou verdadeiramente para ele, e o horror surgiu em seu rosto. O velho encarou Stiles, um lampejo de surpresa em seus olhos nublados. Scott, o que você está esperando? Vá. Stiles gritou. Scott agarrou a mão de Melissa e virou-se para fugir, mas uma sombra escura pareceu se desprender da parede e se solidificar diretamente em seu caminho. Era o velho, mas ele estava diferente agora. Sua postura estava mais ereta e seus olhos brilhavam com uma luz vermelha brilhante e malevolente. A temperatura no corredor despencou. A geada formou teias de aranha pelo chão e subiu pelas paredes. Uma chama azul fria e silenciosa brilhou na palma da mão estendida do velho. Os olhos de Scott brilharam em um amarelo feroz. Ele empurrou Melissa para trás de si e se posicionou entre ela e a criatura, um rosnado baixo e de aviso ecoando em seu peito. O velho deu a Scott um olhar de profunda tristeza. Eu não caço sãos e saudáveis, jovem lobo. Mas você viu meu rosto. Não posso deixar você ir. Mas assim que ele se moveu para atacar, ele congelou. Todo seu corpo ficou rígido. Seu cabelo pareceu se arrepiar, e o brilho vermelho em seus olhos desapareceu, substituído por um olhar vago e vazio, como se ele estivesse preso em um transe súbito e profundo. Nesse exato momento, o telefone conectou. A voz preguiçosa de Jacob surgiu. Stiles, o que houve? Depressa. Venha para o hospital. Scott e eu estamos. Não, a Melissa está em perigo. É o cão negro. O cão negro voltou a si, então sua forma se dissolveu em um fiapo de sombra retinta que se infiltrou no chão e desapareceu. Nem 10 segundos depois, Jacob apareceu na extremidade do corredor, tendo se teletransportado de sua mansão para o estacionamento do hospital e corrido para dentro. Ele ignorou Stiles e Scott e foi direto para Melissa, segurando suas mãos. Você está bem? Estou bem, disse Melissa, embora estivesse visivelmente abalada. Mas alguém pode, por favor, me dizer o que está acontecendo? Me dê um segundo, disse Jacob, sua voz tensa. Ele fechou os olhos, concentrando todos os seus sentidos aprimorados, tentando encontrar qualquer vestígio da criatura espectral. Ele não sentiu nada, nenhuma assinatura de energia, nenhum ponto frio, nada. A coisa tinha ido embora. Ele abriu os olhos, sua expressão sombria. Vamos embora. Você não pode ficar aqui esta noite e não pode ir para casa. Aquela coisa pode ir atrás de você. Melissa assentiu. Tudo bem. Deixe-me apenas terminar meu turno. Eles a acompanharam enquanto ela batia o ponto oficialmente. Enquanto faziam isso, Stiles contou rapidamente a Jacob tudo o que havia acontecido, as palavras enigmáticas do zelador, a referência direta à doença de sua mãe. A expressão de Jacob escurecia a cada detalhe. No caminho para o estacionamento, Scott explicou à mãe o que era um cão negro. Uma vez no estacionamento, Jacob garantiu que ninguém estivesse olhando. Com um aceno de mão, ele guardou o carro de Scott em sua dimensão de bolso. Então ele pegou a mão de Melissa, envolveu tanto Stiles quanto Scott em seu aperto telecinético e se teletransportou. Eles reapareceram na sala de estar da mansão. Jacob baixou suavemente uma Melissa atordoada no sofá.
Stiles e Scott não receberam a mesma cortesia. Eles caíram sem cerimônia no chão com um baque sincronizado. Malia, Kit, Lydia, Allison, Kate e Cogman, que estavam todos na sala de estar, olharam para eles com surpresa. Allison disse, vejo que você o salvou, mas e quanto ao cão negro? Jacob não respondeu. Em vez disso, ele caminhou até Stiles, sua expressão sombria. Sem dizer uma palavra, ele puxou seu punho para trás e deu um soco forte no rosto de Stiles, quebrando seu nariz com um estalo nauseante. Todos arfaram. Scott pulou de pé. Jacob, o que você está fazendo? Stiles gemeu, segurando o rosto. O sangue escorria entre seus dedos, mas sua cura aprimorada já estava funcionando. Ele gemeu ao endireitar a cartilagem quebrada com um estalo úmido. Isso dói, mas eu mereço. Jacob estava claramente furioso. Ele gritou com Stiles, seu idiota. Você não só colocou a si mesmo e ao Scott em perigo, como também colocou a Melissa em perigo. Stiles olhou para baixo, envergonhado. Desculpe. Ele me pegou falando sobre minha mãe. Meu cérebro simplesmente parou de funcionar. Lydia perguntou, Jay, o que o Stiles fez? Ele descobriu quem era o cão negro. Jacob disparou, sua raiva ainda fervendo. E em vez de ir embora e me ligar, ele o confrontou. Ele e o Scott não podem vencer aquela coisa, e com a Melissa lá, eles nem poderiam correr se tentassem. Stiles murmurou novamente, desculpe. Eu não consegui evitar. Allison perguntou, quem era o cão negro? Um zelador no hospital, disse Jacob, sua voz tensa. Mas ele se foi agora. Lydia deu a Stiles um olhar profundamente decepcionado. Então, se você não tivesse assustado, poderíamos ter ido ao hospital e lidado com ele. Muito bem. Melissa se manifestou. Certo, dei um tempo ao Stiles. Ele foi lembrado da mãe dele. Ele não estava pensando direito. Allison assentiu, embora sua expressão fosse séria. Stiles, conte-nos tudo. Como você descobriu? Todos se acomodaram em cadeiras e sofás enquanto Stiles contava todo o encontro. As palavras enigmáticas do zelador, a referência direta e arrepiante à doença de sua mãe, o confronto. Malia, ouvindo atentamente, inclinou a cabeça. Mas você disse que ele queria matar vocês três. Então, por que ele mudou de ideia e fugiu? Eu não sei, admitiu Stiles. Mas acho que ele sentiu o Jacob chegando. Quando liguei para o Jacob, ele apenas ficou lá, atordoado por um segundo. Então ele se transformou em sombra e desapareceu. Scott acrescentou, eu senti o cheiro de medo nele logo antes de ele desaparecer. Os olhos de Lydia se estreitaram pensativos. Eu não acho que ele sentiu o Jacob chegando. Cão negros como Banshees podem prever perigo mortal. Acho que quando ele estava naquele transe, ele teve uma visão. Ele previu que se ficasse, morreria. Allison olhou para Jacob. Então, como nós o encontramos agora? Jacob virou-se para Melissa. Você o conhece? O zelador? Melissa balançou a cabeça. Não. Eu o vi pelo hospital algumas vezes, mas ele é novo. Não sei o nome dele. Jacob olhou para Cogman. Puxe as imagens de segurança do hospital. Veja se consegue identificá-lo e rastreá-lo. Cogman fez uma leve reverência. Imediatamente, senhor. Ele fechou os olhos, seus sistemas internos conectando-se perfeitamente à internet e às redes locais. Alguns minutos depois, ele os abriu. Eu o identifiquei, embora ele opere sob vários pseudonimos e os troque a cada mudança. De qualquer forma, eu sei como ele é agora, então posso encontrá-lo contanto que uma câmera o aviste na cidade. Também encontrei o quarto de motel em que ele está hospedado, mas ele provavelmente não voltará para lá. Bem nesse momento, o telefone de Stiles vibrou com uma notificação. Ele o tirou e leu a mensagem, seus olhos se arregalando. Gente, algo acabou de atacar uma ambulância que transportava um paciente cardíaco. Rasgou o paciente e pegou seus órgãos. Vocês acham que é o cão negro? Não, Jacob disse imediatamente. Isso provavelmente é a coisa que tem desenterrado túmulos no cemitério. Enquanto ele falava, uma janela de sistema translúcida se materializou diante de seus olhos. A login no evento disponível. O anfitrião pode fazer login após testemunhar Gerard Argentergenge a cortar o lobisomem ômega ao meio. Tempo restante, 40 minutos. Jacob pensou, então o Gerard finalmente está na cidade. Ele se levantou e disse, Malia, Cogman, vão até aquele motel e verifiquem se o cão negro voltou. Se o encontrarem, matem-no. Ele então olhou para Stiles. Envie-me a localização do ataque à ambulância. Eu vou até lá, pegarei o rastro do que quer que tenha feito isso e o rastrearei. Stiles enviou rapidamente a localização para o telefone de Jacob. Quando Jacob se virou para sair, Allison deu um passo à frente. Eu vou com você. Kate também se levantou, um sorriso no rosto. Se não se importa, eu gostaria de participar da caçada. Kitty, que estava encolhida no colo de Lydia, espreguiçou-se e saltou para o chão. Eu também vou. Scott e Melissa ficaram olhando, suas mandíbulas caindo. Stiles deu um pulo, apontando um dedo trêmulo para o gato. O gato acabou de falar? Kitty colocou uma pata na cintura. Sim, eu falei. Você nunca viu um gato falante antes? Se eu tivesse visto, eu não estaria tão chocado. Stiles exclamou, olhando freneticamente de Kitty para Jacob. Quando você conseguiu um gato falante? Eu também quero um. Você não pode conseguir um, Jacob disse categoricamente. E um conselho, não a ofenda. Ela é mais forte que você. Ele se virou de volta para Allison. Fiquei aqui. Vou rastrear o ladrão de órgãos, depois volto para teletransportar vocês. Preciso me apressar antes que o rastro desapareça. Allison assentiu. Tudo bem. Vamos esperar. Vá. Jacob não perdeu mais nenhum segundo. Ele não tinha estado no local do ataque antes, então não podia se teletransportar diretamente. Em vez disso, ele saiu da mansão. Uma vez fora, ele usou sua telecinese para se lançar no céu noturno, seguindo a localização em seu telefone. Depois que Jacob partiu, Malia e Cogman também seguiram para o motel onde o cão negro estava hospedado. Capítulo 121. O fim do Ômega. Jacob voou usando sua telecinese até alcançar o local do acidente.
O xerife Stilinski e alguns de seus delegados estavam conversando com os paramédicos abalados. Jacob se teletransportou do céu para a floresta próxima, então caminhou calmamente em direção ao xerife, chamando por ele. Noah se separou do grupo e foi encontrá-lo. Stiles me disse que você estava vindo. Você tem alguma ideia do que ou quem fez isso? Jacob farejou o ar sutilmente, seus sentidos aprimorados filtrando através dos cheiros de sangue, combustível e medo. Pelo cheiro, é um lobisomem. O rosto de Noah se contraiu. Um lobisomem? Lobisomens comem humanos? Alguns deles comem, disse Jacob sombriamente. De qualquer forma, estou aqui para rastreá-lo. Já peguei o rastro dele. Até mais, xerife. Com isso, Jacob caminhou de volta para a linha das árvores. Assim que ficou fora da vista dos delegados, ele se transformou em um borrão de velocidade sobre-humana, seguindo o rastro fétido e acobreado deixado pela criatura. Ele encontrou o Ômega 10 minutos depois. O lobisomem ainda estava desfrutando de sua refeição horrível, agachado atrás de um grosso carvalho na parte mais profunda da floresta. Ele estava devorando o fígado e o coração que havia roubado do paciente que sofrerá um ataque cardíaco. Jacob não interveio. Ele apenas observou, sua expressão fria, por 20 minutos até o Ômega terminar de comer. Então ele começou a seguir. Ele se moveu silenciosamente, mantendo uma distância cuidadosa para evitar alertar o Ômega sobre seu cheiro ou som. Ele seguiu a criatura por mais 20 minutos antes que seus próprios sentidos aguçados picassem com um aviso. Ele podia sentir várias pessoas à espreita à frente. Ele também detectou outra presença seguindo o Ômega, mais perto do que ele estava. Jacob parou e olhou para a direita. Lá, atrás de um enorme pinheiro, Derek estava agachado, seus olhos fixos no Ômega alheio. Jacob se teletransportou, aparecendo bem ao lado dele. Derek recuou violentamente, um rosnado baixo subindo em sua garganta antes que ele reconhecesse quem era. Jacob deu um sorriso de lado. Relaxe. Sou apenas eu. Derek lançou-lhe um olhar fulminante. Você pode, por favor, parar de aparecer do meu lado do nada? Segure esse pensamento, disse Jacob. Então ele desapareceu. Derek olhou em volta, perplexo, mas Jacob já tinha ido embora. Jacob reapareceu na sala de estar da mansão. Eu encontrei o ladrão de órgãos. Stiles saltou. Que tipo de criatura é? Um lobisomem. Agora quem vem? Precisamos nos apressar, ou perderemos o show. Todos se levantaram, até mesmo Melissa. Jacob ergueu uma sobrancelha. Então, todos querem ir, hein? Tudo bem, mas fiquem quietos quando chegarmos lá. Ele fixou um olhar direto em Stiles. Especialmente você. Stiles ergueu as mãos. Vou ficar quieto. Eu prometo. Jacob envolveu todos em seu campo telecinético e os teletransportou de volta para a floresta, aparecendo bem ao lado de Derek, que ainda estava escaneando as árvores por ele. Derek quase saltou da própria pele. Qual é, cara? Eu disse para parar de fazer isso. Scott piscou, surpreso. Derek, o que você está fazendo aqui? Os olhos de Derek brilharam para Kate, que apenas deu um sorriso de lado, mas não disse nada. Ele se virou de volta para Scott. Eu estava seguindo aquele Ômega. Eu sabia sobre ele há alguns dias, mas ele estava apenas roubando órgãos de túmulos. Eu não me importava muito. Mas hoje à noite ele atacou uma pessoa viva em uma ambulância. Eu estava planejando matá-lo. Stiles franziu a testa. Você sabia sobre ele há dias e não lidou com ele? Jacob interrompeu, sua voz baixa enquanto apontava para frente. Ok, pessoal. Observem aquele idiota. Ele está andando direto para uma emboscada. Quem está emboscando ele? Stiles sussurrou. Derek observou a escuridão à frente. Caçadores. Mais de uma dúzia deles, esperando por ele. Não são caçadores comuns, corrigiu Jacob, seus sentidos totalmente focados. Aquele é Gerard Argentergengenha. E posso sentir 3 indivíduos poderosos com ele. Se eu tivesse que adivinhar, eles são Bogatirs. Você já ouviu falar deles, Derek? O maxilar de Derek se contraiu. Sim, caçadores com habilidades sobrenaturais. Mas eles só são ativos na Europa. O que eles estão fazendo aqui? Alison disse, provavelmente porque matamos alguns deles há algumas semanas. Eles estão aqui por vingança. A expressão de Kate tornou-se sombria. Se isso for verdade, então pode haver mais do que apenas 3 na cidade. O cara que vocês mataram, Bartek, era irmão do chefe da família Zima, Stanislaw Zima. Stanislaw é um bastardo maligno que fará qualquer coisa para exterminar seus inimigos. Enquanto falavam, Gerard e seu grupo saíram das sombras, diretamente no caminho do Ômega. O Ômega não hesitou. Ele se transformou e virou para fugir de 4, apenas para suas mãos se prenderem em um arame escondido. Ele foi puxado para o ar, pendurado impotente pelos pulsos. Gerard, Chris e 15 outros caçadores se aproximaram, formando um círculo apertado ao redor da criatura pendurada enquanto ela rosnava e se debatia. Chris deu um passo à frente, segurando uma vara de choque estalando. Ele a cravou no lado do Ômega. A eletricidade surgiu, forçando-o a voltar à forma humana. Quem é você? Chris exigiu, sua voz fria. O que você está fazendo aqui? O Ômega choramingou. Nada, eu juro. Você não é daqui, é? Não, eu vim procurando pelo Alpha. Eu ouvi que ele estava aqui, só isso. Olha, eu não fiz nada. Eu não machuquei ninguém. Ninguém vivo. Ele não estava vivo na ambulância. Ele não estava, eu juro. Gerard olhou em volta para seus caçadores reunidos, um sorriso cruel em seu rosto. Cavalheiros, deem uma olhada em uma visão rara. Ele se virou para Chris. Você quer dizer a eles o que capturamos? A voz de Chris estava monótona. Um Ômega. Gerard caminhou diante do homem aterrorizado, possivelmente expulso de sua própria matilha. Ou o único sobrevivente de uma matilha que foi caçada. Ou possivelmente sozinho por sua própria escolha. Ele riu, um som seco e desagradável. Certamente não é uma escolha sábia. Ele caminhou até um de seus caçadores, pegou uma espada longa e afiada dele, e retornou para ficar diretamente na frente do Ômega.
Porque como estou prestes a demonstrar, disse Gerard, erguendo a lâmina, um ômega raramente sobrevive sozinho. Ele balançou a espada em um arco horizontal brutal. A lâmina cortou o ômega limpa e perfeitamente ao meio. A parte inferior do corpo caiu no chão da floresta com um baque úmido e doentio, espalhando órgãos e sangue sobre as folhas caídas. Naquele exato momento, uma janela de sistema translúcida se materializou diante dos olhos de Jacob. Você testemunhou Gerard Argentergenge a cortar o lobisomem ômega ao meio. O check-in de evento está agora disponível, anfitrião. Sistema, fazer check-in. Check-in de evento bem-sucedido. Recompensas obtidas. Asterisco espada de Gryffindor, Harry Potter, uma espada feita por goblins forjada de prata pura. Ela pode absorver aquilo que a torna mais forte. É indestrutível e causa grande dano a criaturas sobrenaturais. Nunca precisa ser limpa. Asterisco criocinese, a habilidade de reduzir a temperatura, criar gelo e controlar matéria congelada. Pode variar desde fazer cubos de gelo até congelar instantaneamente paisagens. Asterisco pergaminho de liberação de relâmpago vezes 20, besta relâmpago, Naruto. Efeito, ensina a técnica de classificação na qual o usuário cria um raio concentrado de eletricidade e o molda em um projétil rápido semelhante a uma besta, que rastreia seu alvo. Jacob leu rapidamente a lista e ficou satisfeito. Legal. A espada é uma boa arma. Criocinese é uma boa habilidade, mas vou dar para uma das meninas. Quanto à técnica da besta relâmpago, vou dar isso para todos. Dessa forma, todos terão uma maneira de lutar contra criaturas que só podem ser atingidas por poderes elementais. Sua atenção voltou para os caçadores. Chris caminhou até Gerard, sua voz baixa, mas firme. Nós temos um código. Não quando eles transformaram minha amada filha em um monstro. Gerard rosnou, seus olhos ardendo de fúria. Como caçador, eu tenho que matá-la com minhas próprias mãos agora. Ele cravou a espada ensanguentada no chão e se virou para se dirigir aos caçadores reunidos. Não existe código. Não mais. De agora em diante, essas coisas são apenas corpos esperando para serem cortados ao meio. Ele olhou diretamente para Chris. Você está ouvindo? Porque eu não me importo se eles estão feridos e fracos, ou aparentemente inofensivos, implorando por suas vidas com a promessa de que eles nunca, jamais machucarão ninguém, ou alguma alma desesperada e perdida sem ideia do que estão se metendo. Nós os encontramos. Nós os matamos. Ele se virou, varrendo seu olhar pela floresta escura. Seus olhos pareciam persistir exatamente na mancha de sombras onde Jacob e seu grupo estavam escondidos. Nós matamos todos eles, ele gritou para a noite. De seu esconderijo, Stiles olhou para Alison, sua voz um sussurro baixo. Então, aquele velho homem é outro membro maligno da sua família? Alison suspirou, sua expressão dolorida. Infelizmente sim. Aquele é meu avô. Jacob olhou para Kate, que estava visivelmente deprimida, seus ombros caídos. Tudo bem, Kate, pare de sentir pena de si mesma. Você exala desespero. Diga-me, quem são aqueles caçadores com Gerard? Kate suspirou, forçando-se a focar. Ela estudou o grupo. 3 deles são definitivamente bogatirs da família Zima, mas o patriarca deles, Stanislaw, não está entre eles. 6 são caçadores Argentergengea. Os outros 6, eles são da família de caçadores Lauren. Você se lembra deles? Jacob assentiu. Eu lembro. Aqueles que vieram me caçar com o mago. Sim, confirmou Kate. O que significa que há mais caçadores Zima e Laure aqui em Beacon Hills. Eles definitivamente estão aqui para encontrar a pessoa que matou os membros de sua família. Ela deu a Jacob um olhar direto. O que significa você? Jacob não parecia preocupado. Ele deu um sorriso de lado. Bem, eu vou brincar com eles. E Cogman ficará tão feliz quando ouvir que há tantas pessoas com quem ele pode se divertir de forma distorcida. Kate suspirou, esfregando as têmporas. O que você vai fazer em relação a Gerard? O sorriso de lado de Jacob desapareceu em uma neutralidade fria. Você ouviu o que ele disse. Ele quer matar cada criatura sobrenatural na cidade. E isso inclui a mim e minha família. Então ele morrerá. Mas por causa de Chris, eu não o matarei a menos que ele tente atacar a mim, minha família ou meus amigos primeiro. Lydia, que estava encarando intensamente Gerard, falou em voz baixa. Ele já está morrendo. Alison se virou para ela. Quem? Gerard. Ele já está morrendo de algo. Eu posso sentir isso. Jacob assentiu. Sim, ele tem câncer. Eu consigo sentir o cheiro. De repente a postura de Jacob mudou. Todos quietos. Ele fechou os olhos, concentrando todo o seu foco em seus sentidos, escaneando a floresta ao redor deles. Um momento depois, seus olhos se abriram, brilhando em um vermelho feroz. Ele olhou em uma direção específica, então acenou com as mãos. Um escudo de energia que é invisível, revestido com uma barreira telecinética mais espessa, surgiu ao redor de seu grupo. Lydia, cria uma barreira de som ao nosso redor. Agora, ele ordenou. Lydia obedeceu instantaneamente, suas mãos fazendo um gesto sutil. Uma bolha de silêncio absoluto os envolveu. O que está acontecendo? Ela disse, o som não indo além de sua barreira. O cão negro está vindo atrás de Gerard, disse Jacob. Eu posso senti-lo se aproximando. Então, todos, não pensem em matá-lo. Eu não sei como o senso de perigo mortal dele funciona, mas não vamos arriscar. Talvez se não projetarmos intenção, ele não se sentirá ameaçado e se aproximará. Especialmente você, Alison. Você e eu somos os únicos aqui que podem usar ataques de relâmpago que são mortais para ele. Ok, disse Alison, respirando fundo. Mas você pode trazer o papai aqui? Eu não quero que ele encare aquela coisa. Jacob não respondeu. Ele simplesmente se teletransportou. Ele reapareceu ao lado de Chris, que estava parado a uma curta distância de Gerard, observando enquanto o velho ordenava aos caçadores que cortassem e queimassem os restos do ômega. Jacob colocou uma mão no ombro de Chris e no instante seguinte, ambos estavam de volta dentro da barreira em camadas com os outros. Chris cambaleou levemente, assustado, mas relaxou quando viu Alison e os rostos familiares.
O que está acontecendo? O cão negro está vindo atrás de Gerard, explicou Alison rapidamente. O quê? Por quê? Kate apontou para Lydia. Porque Gerard está morrendo de câncer. Ela pode sentir isso. Chris, sabendo que Lydia era uma Banshee, aceitou a explicação sem questionar. Ele suspirou, um cansaço profundo em seus olhos, e olhou para Jacob. Você está apenas usando Gerard como isca, ou você vai deixar o cão negro matá-lo? Jacob deu de ombros, sua expressão ilegível. Eu não salvarei Gerard se é isso que você está perguntando. Você ouviu o que ele disse. Ele quer matar todas as criaturas sobrenaturais na cidade. Então, deixa-o lidar com o cão negro. Ele provavelmente sobreviverá, disse Chris sombriamente. Eu contei a ele sobre o cão negro. É por isso que ele trouxe os 3 Bogatirs. Eles podem matá-lo usando sua energia sobrenatural. Nesse momento, um uivo longo, baixo e totalmente arrepiante ecoou pela floresta. Um som que parecia deslizar pelas árvores e se enrolar nos ossos. Os lábios de Jacob se curvaram em um leve sorriso. Tudo bem, ele disse suavemente. Vamos assistir ao show. Capítulo 122. Nenhuma criatura escapa da morte. Gerard e seu grupo de caçadores que estavam ocupados lidando com o cadáver do ômega morto, congelaram com o uivo de gelar o sangue que serpenteou pelas árvores. Eles giraram, com as armas levantadas, perscrutando a floresta escura como tinta para localizar a origem. Gerard arrancou uma arma de choque de seu cinto. É o cão negro. Chris, prepare sua arma de choque. Ele olhou ao redor com a testa franzida. Chris, para onde você foi? Um dos caçadores Zima, um homem brutal com uma cicatriz na bochecha, zombou. Talvez ele tenha ficado com medo e fugido. Ou talvez, já que ele deixou aquela vadia Kate viver, ele tenha feito um acordo com o Chuck para matar você, velho. Outro Zima, mais jovem e mais frio, acrescentou. Ou talvez ele também seja um metamorfo. Ele não parece inteiramente humano para mim. Talvez devêssemos ajudá-lo a matá-lo, velho. Chris não é um metamorfo. Eu mesmo testei, Gerard rebateu, embora um lampejo de dúvida passasse atrás de seus olhos. E mesmo que fosse, é um problema meu. Eu lidarei com meu próprio sangue. Agora foquem. De seu ponto de vantagem escondido atrás dos escudos em camadas, os olhos de Alison se incendiaram com um brilho esmeralda furioso ao ouvir Gerard e os caçadores discutirem casualmente o assassinato de seu pai. Jacob colocou uma mão calmante em seu braço. Relaxe, querida. Aquele idiota não sobreviverá à noite. Eu prometo. Então, por favor, acalme-se. Não assuste o cão negro. Alison respirou fundo, forçando a luz verde em seus olhos a diminuir. Outro uivo rasgou a noite mais perto, mais alto e destilando malícia. A temperatura na clareira despencou. Geada floresceu pelas folhas e pelo solo. Das sombras mais profundas atrás dos caçadores, o cão negro emergiu. Era um cão negro, felpudo e monstruoso, sua forma envolta em trevas rodopiantes. 2 pontos de luz vermelha infernal, seus olhos queimavam de dentro da escuridão. Aqueles olhos fixaram-se ininterruptamente em Gerard. Por alguns segundos, a criatura apenas encarou, como se estivesse memorizando sua presa. Então, seu olhar varreu os caçadores ao redor de Gerard, demorando-se nos 3 Bogatirs que já haviam sacado suas espadas largas. As lâminas agora embainhadas em uma energia branca e crepitante que zumbia no ar congelado. Gerard sabiamente arrastou-se para trás, colocando os 3 Bogatirs entre si e o cão negro. Vamos! O que vocês estão esperando? Ele latiu para os outros caçadores. Lancem as granadas incendiárias. Agora! Os caçadores Argentergengia e Lauren tatearam seus equipamentos, então lançaram uma saraivada de cilindros vermelhos, granadas incendiárias, em direção ao cão negro. A criatura nem sequer tentou desviar das explosões. Em vez disso, sua forma dissolveu-se em pura sombra líquida. Tornou-se um borrão de escuridão, movendo-se com uma velocidade que desafiava a física. Ela passou disparada pelas bolas de fogo que floresciam e disparou em direção à linha de caçadores humanos. Os caçadores não tiveram chance. Eles dispararam seus fuzis de assalto no modo automático, mas as balas passaram pela forma de sombra insubstancial sem efeito. Eles giraram suas armas de choque em arcos desesperados, mas o Chuck era um fantasma, sempre fora de alcance. Então ele estava entre eles. Uma pata sombria, solidificada por uma fração de segundo, surgiu. A garganta de um caçador abriu-se com um jorro de sangue que congelou instantaneamente nas bordas. O ferimento sendo cauterizado e congelado instantaneamente por um toque de chama azul. Outro caçador gritou enquanto uma garra de sombra atravessava seu colete de Kevlar e suas costelas, arrancando seu coração ainda pulsante antes que ele, também, se transformasse em um pedaço congelado. Eficiente, brutal e silencioso, exceto pelos sons úmidos de rasgo e pelos gorgolejos sufocados dos moribundos. 7 caçadores caíram em poucos segundos antes que o Chuck mudasse seu alvo. Ele se reformou brevemente, um pesadelo sólido de pelos e presas, e voltou seu olhar vermelho ardente para os 3 Bogatirs. Os Bogatirs não vacilaram. A energia branca ao redor de suas lâminas brilhou mais forte. Eles se moveram com sua própria velocidade sobrenatural, não para fugir, mas para cercar. O cão negro avançou sobre o da esquerda. O Bogatir encontrou a investida, sua espada revestida de energia balançando em um arco horizontal destinado a dividir a criatura ao meio. O Chuck torceu-se no ar, a lâmina roçando seu flanco. Onde a energia branca tocou a sombra, um rasgo sangrento, sibilante e doloroso apareceu, e o Chuck soltou um guincho de dor. Encorajados, os outros 2 Bogatirs atacaram pelos flancos. O Chuck era rápido, mas eles eram coordenados. Ele desviou de um golpe de espada dissolvendo-se em névoa, mas o terceiro Bogatir antecipou o movimento. Ele não balançou a espada na névoa. Ele cravou sua lâmina no centro da escuridão rodopiante no momento em que ela começou a se solidificar. Um grito de agonia ecoou pela floresta. O Chuck rematerializou-se, tropeçando para trás.
Um corte profundo e sibilante fumegava em seu ombro. Em retaliação, ele liberou uma torrente de sua chama azul congelante diretamente no rosto do Bogatyr que o ferira. O caçador rugiu, levantando um braço envolto em energia branca. O fogo azul encontrou a energia branca em um chiado violento de vapor e frio. A defesa do Bogatyr resistiu, mas por pouco. A geada subiu pelo seu braço, e ele cambaleou para trás, com o rosto pálido de dor e choque pelo frio intenso. Aproveitando a distração momentânea, o Shuk voltou toda a sua fúria contra ele. Ele avançou de frente, ignorando um corte da lâmina do segundo caçador em suas costas. Garras de sombra, envoltas naquele fogo azul mortal, encontraram seu alvo, rasgando a guarda do Bogatyr, enfraquecida pela energia, e entrando em seu peito. Os olhos do caçador se arregalaram. Ele olhou para a ruína congelada e queimada de seu torso, então desabou no chão, a luz em seus olhos e a energia em sua espada extinguindo-se juntas. Um Bogatyr a menos. O Shuk, agora ferido e sangrando de vários cortes, virou-se para o Bogatyr que havia cortado suas costas. Ele abriu a mandíbula e liberou uma torrente de seu sopro de fogo azul congelante. O Bogatyr levantou uma mão, conjurando um escudo de energia cintilante. O fogo azul colidiu contra ele, empurrando-o para trás com força imensa. Rachaduras começaram a se espalhar pela superfície do escudo como uma teia de aranha. Com um rugido, ele despejou cada gota de sua energia na barreira, forçando o fogo de volta por um batimento cardíaco, mas o escudo estilhaçou. Ele mergulhou para o lado, mas não rápido o suficiente. A borda da chama azul atingiu sua perna. Em um instante, o membro foi congelado instantaneamente. Ele caiu no chão, gritando de agonia enquanto sua carne congelada rachava e escurecia. O cão negro ignorou o Bogatyr caído. Ele se virou, seus olhos vermelhos brilhantes fixando-se mais uma vez em seu verdadeiro alvo, Gerard. Mas o terceiro Bogatyr, não ferido, já estava em movimento. Ele reuniu toda a sua energia em sua espada até que a lâmina zumbisse e brilhasse com luz branca. Com um rugido gutural, ele a lançou como um dardo pela clareira. A lâmina disparou com velocidade sobrenatural. O Shuk, com seu foco fixado em Gerard, não desviou a tempo. A espada enterrou-se profundamente em seu estômago. A criatura uivou de agonia, um som cru e gutural. Ele tropeçou, sua forma de sombra tremeluzindo e tornando-se mais sólida, mais vulnerável. A energia branca revestindo a espada sibilou contra sua essência como ácido. Vendo sua chance, Gerard avançou. Ele não apontou sua arma de choque para a besta em si, mas para o punho da espada, um condutor de metal perfeito agora perfurando o núcleo da criatura. Ele pressionou os eletrodos crepitantes contra o pomo e disparou uma carga completa e devastadora. A eletricidade percorreu a lâmina de metal e entrou na forma corpórea do Shuk. O efeito foi catastrófico. Uma convulsão violenta de corpo inteiro assolou o Shuk. As sombras escorreram como tinta na água. A forma monstruosa de cão encolheu, torceu-se e derreteu, revertendo para a forma nua, frágil e ofegante do velho zelador, caído no chão gelado com uma espada ainda saindo de seu abdômen. Gerard soltou uma risada áspera e triunfante. Ele largou a arma de choque gasta e tateou a pistola em seu quadril. Agora você morre, besta, ele cuspiu levantando o cano. Mas os olhos do velho Shuk, embora nublados pela dor, abriram-se. Com uma velocidade chocante, sua mão disparou e travou ao redor do pulso armado de Gerard em um aperto de ferro. O velho Shuk sorriu. Fogo azul cintilou em sua mão e correu pelo braço de Gerard. Gerard gritou, um som de pura agonia ardente, enquanto sua carne congelava instantaneamente, a pele tornando-se azul e quebradiça. Justo quando Shuk estava prestes a acabar com Gerard com sua outra mão, o Bogatyr não ferido estava sobre ele. O punho do caçador, envolto em uma última onda de energia branca, colidiu contra a lateral do velho Shuk. Craque! O som de costelas quebrando foi alto no silêncio repentino. A força do golpe lançou o Shuk para longe de seus pés, enviando-o voando para trás e arrancando o braço congelado de Gerard em seu aperto. O velho Shuk colidiu contra o tronco grosso de um carvalho com força suficiente para lascar a casca antes de desabar em suas raízes. Por um momento ele ficou imóvel. Então, lentamente, ele se empurrou para cima. Ele deixou cair os restos do braço de Gerard. Então, segurando o punho da espada em seu estômago com ambas as mãos, ele a puxou com um som úmido de rasgo. O ferimento abaixo fumegava, e a carne começou a se unir novamente a uma taxa visível e sobrenatural. Seus olhos, agora apenas os olhos leitosos e tristes de um velho, encontraram os de Gerard. Ele viu o brilho odioso e dolorido nos olhos de Gerard. Ele viu o Bogatyr restante preparando outro ataque. Ele viu os poucos caçadores humanos sobreviventes se aproximando com armas de choque nas mãos. Então seu olhar desviou para a mancha de escuridão onde Jacob e seu grupo estavam escondidos. Embora não pudesse vê-los, ele sentiu a estranheza ali, a ameaça enroscada. Ele decidiu que Gerard não valia o esforço. Com um suspiro final e cansado que embaçou no ar frio, seu corpo começou a se dissolver, não na besta de sombra agressiva, mas em uma mecha de névoa escura e inofensiva que começou a penetrar no solo da floresta. Justo então, Jacob se teletransportou. Ele apareceu bem ao lado da névoa que se dissipava. Sua mão disparou, os dedos crepitando com relâmpagos cruz em arco. Ele capturou a névoa em seu aperto eletrificado. A forma do cão negro voltou à solidez com um suspiro sufocado. O velho convulsionou violentamente enquanto o relâmpago de Jacob percorria seu corpo. Em um movimento suave, Jacob mudou sua pegada, sua mão revestida de relâmpagos fechando-se ao redor da garganta do velho Shuk, levantando-o do chão. Jacob não disse uma palavra. Com a mão livre, ele invocou sua nova recompensa de sua dimensão de bolso. A espada de Gryffindor apareceu em seu aperto. Era uma magnífica espada longa de prata com uma lâmina brilhante. Um rubi do tamanho de um ovo estava encravado no pomo. O nome Godric Gryffindor estava gravado logo abaixo da guarda. Enquanto Jacob a segurava, a gravação cintilou e se reformou, tornando-se Jacob Alexander. Ele testou o peso em sua mão. Bela espada, ele murmurou.
Vamos ver se você consegue absorver o fogo congelante dele. Então, sem cerimônia, ele cravou a lâmina direto no coração do cão negro e liberou o relâmpago. O velho Chuck, livre da eletrocução, parou de convulsionar. Ele olhou para a espada enterrada em seu peito, depois para Jacob. Um sorriso pacífico tocou seus lábios ensanguentados. Eu tive uma visão de você me matando no hospital, ele rouquejou. Pensei que tivesse escapado dela. Parece que eu estava errado. Jacob encontrou seu olhar. Você deveria ter corrido quando teve a chance. O velho Chuck tossiu, sangue escuro colorindo seus lábios, mas seu sorriso sereno permaneceu. Ele não olhou para Jacob, mas além dele para as sombras profundas da floresta. Nenhuma criatura escapa da morte, criança, nem mesmo o cão que a entrega. Ele deu um suspiro trêmulo e úmido, seus olhos tornando-se distantes. Quão irônico, ter conduzido tantos para o silêncio, e agora temer o silêncio que espera por mim. Seus olhos focaram de volta em Jacob. O frio que eu servi veio coletar seu servo. E eu descubro que estou tão assustado quanto qualquer uma das almas que aliviei quando se trata do meu próprio fim e do que está me esperando em seguida. Um tremor final passou por ele. A luz em seus olhos leitosos diminuiu, cintilou e se apagou. Ele morreu com aquele sorriso pacífico e conhecedor ainda gravado em seu rosto. Jacob balançou a cabeça. Que velho louco. Ele puxou a espada para fora e direcionou um fluxo concentrado de fogo de dragão para o corpo, reduzindo-o a cinzas em segundos. Ele olhou para a espada em sua mão. Ele canalizou um fio de sua energia para dentro dela, e uma bela e controlada chama azul, o fogo congelante característico do cão negro, dançou inofensivamente ao longo da lâmina de prata. Ele sorriu, uma nota genuína de satisfação em sua voz. Você não me decepcionou. De agora em diante eu vou te chamar de Griffin. Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 123. O único aviso. Depois de admirar sua nova espada, Jacob virou-se para encarar Gerard e os caçadores sobreviventes, um sorriso malicioso e perturbador curvando seus lábios. Os dois Bogatir sobreviventes já estavam tremendo de medo primitivo. No momento em que Jacob apareceu, liberando raios e fogo, eles sentiram seu poder imenso e não oculto. Sua habilidade de ocultação havia caído no momento em que ele atacou. O Bogatir com a perna congelada começou a rastejar desesperadamente para trás através da terra. Aquele que estava ao lado de Gerard deu passos lentos e tropegos para longe, seus olhos arregalados de terror. Gerard agarrou o toco congelado de seu braço, a parte do cotovelo para baixo agora faltando. Ele olhou fixamente para o Bogatir em retirada. O que há de errado com você? Por que você parece tão aterrorizado com aquele garoto? A voz do Bogatir era um sussurro rouco. Você pode não sentir, mas aquele garoto é um monstro. Eu nunca senti nada parecido com ele antes. Ele se virou e usou cada grama de sua velocidade aprimorada para fugir. Jacob desapareceu. Ele se teletransportou diretamente para o caminho do Bogatir e girou sua espada em um arco único e fluido. A cabeça do caçador rolou de seus ombros. Seu corpo sem cabeça correu por mais alguns passos cambaleantes antes de desabar no chão da floresta. Então Jacob olhou para o Bogatir que rastejava. Ele levantou uma mão e sua telecinesia prendeu. Com um estalo úmido e doentio, o caçador foi comprimido em uma névoa sangrenta que pairou no ar frio por um momento antes de salpicar as folhas. Jacob voltou seu olhar para os 5 caçadores humanos restantes. Quais de vocês são caçadores Argentergengen? Vão ficar ao lado de Gerard. Os 5 caçadores trocaram olhares de pânico, mas permaneceram congelados. Jacob rosnou, o som vibrando com poder. Apurem-se. Eu não tenho a noite toda. Chris saiu das sombras e entrou na clareira. Ele ficou ao lado de seu pai, sua expressão sombria. Ele apontou para 2 dos caçadores. Frank, John, aqui. Agora, se vocês quiserem viver depois desta noite. Os 2 caçadores, Frank e John, não hesitaram. Eles correram até Chris, deixando os 3 caçadores da família Lauren sozinhos com as armas tremendo em suas mãos. Jacob considerou por um momento, então estendeu a mão telepaticamente. Malia, onde vocês estão agora? A voz de Malia respondeu em sua mente. Estamos de volta à mansão. Não encontramos o cão negro no motel. O cão negro está morto. Eu acabei de matá-lo. Ele guardou sua espada de volta em sua dimensão de bolso e se teletransportou. Ele reapareceu na sala de estar da mansão, onde Malia e Cogman estavam assistindo TV. Ele beijou Malia rapidamente, então olhou para Cogman. Você quer se divertir um pouco? Cogman, que estava sentado em uma poltrona, levantou-se de um salto, seus olhos brilhando. Sim, senhor. Quem vamos matar? Jacob os informou sobre os caçadores Zima e Laura na cidade em busca de vingança. Eu deixei 3 deles vivos na floresta para vocês. O sorriso de Cogman tornou-se predatório. E quanto ao restante das forças deles na cidade? Jacob deu de ombros. Encontrem-nos. Casse-nos quando tiverem tempo. O sorriso de Cogman era puro e perverso deleite. Excelente. Eu os encontrarei. Talvez eu casse alguns a cada noite. Eu realmente espero que haja um grande número deles. Certo, vamos lá. Jacob colocou as mãos em Cogman e Malia e teletransportou-os de volta para a borda da clareira, ao lado de Alison e os outros. Ele apontou para os 3 caçadores Lauren, que ainda estavam paralisados, vasculhando a escuridão em busca dele. Esses são eles, Cogman. Cogman estudou os homens aterrorizados por um momento, então olhou de volta para Jacob. Obrigado, senhor. E senhor, o que foi? A voz de Cogman era inusitadamente sincera. Eu amo muito você. Você é meu mestre favorito. De todos. Jacob sorriu. Certo, vá. Não torne isso constrangedor. Alison deu um passo à frente, seu rosto severo. Cogman, leve-os para algum lugar longe daqui. Eu não quero ver ou ouvir o que você vai fazer com eles. Como desejar, minha senhora, disse Cogman com uma leve reverência. Então ele se virou e começou a caminhar em direção aos 3 caçadores.
Seus olhos brilharam em um azul gelado, e uma expressão de alegria maligna espalhou-se pelo seu rosto. Os caçadores deram uma olhada nele e abriram fogo. Balas perfuraram seu peito e rosto, mas elas apenas achataram contra sua pele de nanotecnologia com sons suaves. Ele nem sequer recuou. Ele esfregou as mãos alegremente. Eu adoro quando minha presa revida, ele riu. Os 3 caçadores trocaram um último olhar de horror, viraram-se e dispararam para a floresta escura. Cogman seguiu em um ritmo tranquilo, sua voz ecoando alegremente atrás deles. Esperem. Não corram. Eu serei gentil. Logo, ele e sua presa desapareceram nas árvores. Lydia balançou a cabeça, uma mistura de pena e diversão sombria em seus olhos. Pobres bastardos. Jacob virou-se para Melissa, que observava com uma expressão perturbada e conflitante. Melissa, os caçadores Lauren e Zima não são apenas caçadores. Eles são maus. Os Laurents caçam qualquer um, sobrenatural ou humano, por dinheiro, sem consideração pela inocência. Os Zimas odeiam todas as criaturas sobrenaturais e fizeram de sua missão exterminá-las, boas ou más. Eles também matam qualquer pessoa relacionada a um ser sobrenatural. Então não sinta pena deles. Sério? Perguntou Melissa, sua voz suave. Sim, mãe, confirmou Scott, seu tom sério. Da última vez que os Zimas estiveram aqui, eles tentaram me matar só porque sou um lobisomem. Isso era tudo que Melissa precisava ouvir. Sua expressão endureceu, todos os vestígios de pena desaparecendo. Então eu espero que cada um deles morra. Jacob olhou para Alison. Você quer vir conhecer seu avô? Alison fez uma careta. Não, estou bem. Certo. Deixe-me ter uma palavra com ele e então vamos para casa. Enquanto Jacob começava a caminhar em direção à clareira, Kate entrou no passo ao lado dele. Espere, Jacob. Eu também estou indo. Os dois caminharam até Gerard, Chris e os 2 caçadores Argentergenja restantes. Gerard e seus homens observaram a aproximação deles com profunda e cautelosa atenção. Jacob disse a Chris. Você contou a ele quem eu sou? Chris assentiu, seu rosto sombrio. Sim. Ele sabe que você é o marido da Alison. Jacob virou-se para Gerard. Eu ouvi o que você disse sobre matar cada criatura como eu nesta cidade. Você só está vivo agora por causa de Chris. Sua voz era calma. Então, aqui está meu único aviso. Se você tentar atacar a mim, minha família ou meus amigos, eu vou matar você. Chris não será capaz de salvá-lo. E não pense que pode se esconder. Não importa para onde você vá neste mundo, eu posso encontrá-lo. Então não faça nada estúpido se quiser viver um pouco mais. Gerard encarou Jacob, seu maxilar cerrado, mas permaneceu em silêncio. Seu olhar mudou para Kate, que estava ao lado de Jacob. Olá, pai, disse Kate. Os lábios de Gerard se torceram em um escárnio. No momento em que você foi transformada em um monstro e escolheu viver em vez de fazer a coisa honrosa, você deixou de ser minha filha. Você é apenas uma criatura que precisa ser eliminada, Kate. Os olhos de Kate encheram-se de lágrimas, mas sua voz não falhou. Eu me transformei em um monstro por sua causa. Porque eu queimei pessoas boas, até mesmo crianças, só para que você tivesse orgulho de mim. O escárnio de Gerard aprofundou-se. Você se transformou em um monstro porque não terminou o trabalho. Os vira-latas Ali que você deixou viver voltaram para te morder. Você é uma decepção, Kate. Você é a vergonha da família Argentergenja. Se você quer que eu tenha orgulho de você, então faça a coisa honrosa. Tire sua própria vida. Bem aqui, bem agora. Faça isso e, antes que ele pudesse terminar, um som sibilante e agudo cortou o ar. Uma lâmina crescente de vento verde condensado disparou da escuridão, ceifando em direção a Gerard com velocidade impossível. Atingiu com precisão cirúrgica, cortando o toco restante de seu braço congelado exatamente no ombro. Gerard caiu no chão, um grito cru e agonizante rasgando sua garganta. A voz de Alison, fria e aguda, veio das sombras. Kate, vamos embora. Chris olhou do pai gritando para Jacob, sua expressão era de resignação cansada. Queime os corpos, você faria isso? Jacob deu um aceno. Ele acenou com a mão, e uma serpente de fogo irrompeu de sua palma. Ela deslizou pela clareira, envolvendo os restos de cada caçador caído, reduzindo-os a cinzas em momentos. Então ele se virou e caminhou de volta para onde Alison e os outros esperavam. Kate deu um último e longo olhar para seu pai se contorcendo no chão coberto de geada. Ela soltou um suspiro trêmulo, limpou as lágrimas das bochechas com as costas da mão e seguiu Jacob sem mais uma palavra. Chris colocou Gerard, sangrando e inconsciente, em suas costas. Frank, John, vamos. Ele não olhou para trás enquanto liderava os 2 caçadores restantes para longe, na noite. Gerard, jogado sobre o ombro de seu filho, recuperou um lampejo de consciência. Seus olhos vidrados de dor encontraram as costas de Jacob e Kate em retirada. Seu rosto, pálido pela perda de sangue, contorceu-se em uma máscara de puro ódio. Jacob, como se sentisse o olhar venenoso, virou a cabeça e encontrou o olhar de Gerard sobre o ombro. Ele ofereceu ao velho caçador um sorriso lento e conhecedor. Ele olhou para Kate caminhando ao seu lado. Gerard parece irritado. Acho que ele já está planejando como nos matar. Kate nem sequer olhou para trás. Sim, ele definitivamente vai tentar. Quando eles se juntaram ao grupo, os olhos de Kate encontraram Derek. Ela caminhou até ele, parando a alguns metros de distância. Eu sei que não significará muito para você. E eu sei que o que fiz nunca poderá ser perdoado. Mas ainda assim, eu estou verdadeiramente, profundamente arrependida pelo que fiz e pela dor que causei a você. Depois de dizer sua parte, ela se virou e caminhou até Alison, que abriu os braços sem hesitação. Kate enterrou o rosto no ombro de sua sobrinha e finalmente deixou os soluços que ela estava segurando sacudir em seu corpo. Alison a segurou firme, dando tapinhas gentis em suas costas. Ela olhou para Jacob sobre o ombro de Kate. Vamos para casa. Jacob assentiu. Ele olhou para Derek.
Nos vemos por aí. Então ele envolveu todos em seu aperto telecinético e os teletransportou de volta para a mansão, deixando Derek sozinho na floresta silenciosa. Derek soltou um longo e pesado suspiro. Ele olhou para as luzes distantes de Beacon Hills. A cidade está mais perigosa do que nunca agora. Preciso avisar Isaac e os outros. De volta à mansão, Kate foi direto para um quarto de hóspedes, recusando a oferta de Allison para ficar com ela. Eu só preciso ficar sozinha por um tempo, ela disse suavemente antes de fechar a porta. Jacob tomou um banho longo e quente para lavar o resíduo sombrio da noite. Quando ele saiu, encontrou Cogman já de volta à cozinha, cantarolando uma melodia alegre enquanto preparava o jantar. Ele estava claramente de excelente humor. Stiles ligou para seu pai para avisá-lo de que Jacob havia lidado com o ladrão de órgãos e o cão negro. Depois que comeram, eles conversaram na sala de estar até tarde da noite. Allison mostrou a Melissa um quarto de hóspedes e Stiles e Scott retiraram-se para os quartos que usavam quando ficavam lá. Finalmente Jacob e as garotas e um Cogman satisfeito partiram para Serendel para passar a noite na paz de seu lar de outro mundo. Capítulo 124. A técnica da besta de relâmpago. Chris levou Gerard ao hospital e esperou durante a cirurgia de emergência. Um procedimento para tratar o ferimento catastrófico onde o braço de Gerard havia sido decepado rente ao ombro. Ele permaneceu até que a anestesia passasse antes de entrar no quarto particular para encontrar seu pai pálido e fervilhando de raiva. Gerard encarou, sua voz um sussurro de dor e fúria. Quem me atacou quando eu estava falando com a Kate? Chris suspirou, ignorando a pergunta. Eu sei que você está morrendo de câncer, Gerard. Os olhos de Gerard se estreitaram. Quem lhe contou isso? Não importa quem me contou, disse Chris categoricamente. O que importa é porque você está realmente aqui em Beacon Hills em vez de em um centro de tratamento de câncer adequado. Não me diga que é vingança contra os Halles por terem transformado a Kate. Você não se importa tanto com ela. Sei que se tivesse tido a chance, você mesmo a teria matado esta noite. Você não ouviu o que eu disse antes? Gerard retrucou. Estou aqui para matar todas as criaturas sobrenaturais nesta cidade. Talvez, disse Chris. Mas esse não é o verdadeiro motivo, é? Os lábios de Gerard se apertaram em uma linha fina e teimosa. Não importa se você acredita em mim. Eu provarei isso com minhas ações. Agora me diga quem me atacou. Chris ignorou a pergunta novamente. Ele se inclinou para frente, sua expressão grave. Eu aprendi recentemente que tipo de homem você é, Gerard. Mas como seu filho, lhe darei um último conselho. Ele fixou o olhar no velho caçador. Saia desta cidade amanhã se quiser viver um pouco mais. Apenas vá embora e não faça nada estúpido. Gerard zombou. Você parece aterrorizado com aquele garoto, Jacob. Mas eu não estou. Eu não lhe ensinei, Chris. Todo monstro tem um ponto fraco. Eu encontrarei o dele e o usarei para matá-lo. Dolorosamente e lentamente. Chris soltou outro suspiro cansado. Você não tem ideia do que está enfrentando. E antes que pergunte, não, eu também não sei exatamente o que ele é. Tudo que sei é que ele é uma criatura incrivelmente poderosa. E detesto admitir, mas ele é um bom garoto. Eu gosto dele. Até a Vitória, uma caçadora extrema, gosta dele. Então, se você for estúpido o suficiente para provocá-lo, Vitória e eu não ficaremos do seu lado. E não pediremos a ele que o poupe. Chris levantou-se e caminhou até a porta. Ele parou com uma mão na moldura e virou-se para um último olhar. Se você se recusar a ouvir e partir amanhã, então pelo menos fique longe dos Zimas e dos Laurets. O garoto e sua família não gostam deles. Eles definitivamente irão atrás deles. Com isso, Chris deixou o quarto do hospital, com a porta batendo ao fechar atrás dele. Sozinho, Gerard fechou os olhos, sua mente fervilhando com planos frios e calculados. Primeiro, encontro uma maneira de conseguir a mordida de Derek. Vou matá-lo, pegar seu poder de alfa e curar meu câncer. Então lidarei com aquele garoto, Jacob. Se eu puder, vou controlá-lo. Ter algo tão forte sob meu comando. Algo que controla fogo e relâmpago. Algo que faz um Bogatir tremer, é melhor do que matá-lo. Mas se eu não puder controlá-lo, eu o destruirei. Não importa se ele é bom ou mau. Poder que não pode ser controlado por mim é melhor ser destruído. Em Serendel. Depois de dormir por 10 horas, Jacob acordou no quarto de Lydia. Eles tomaram um banho longo e preguiçoso juntos antes de irem para a sala de jantar. Cogman já havia preparado o café da manhã. Malia, Kit e Allison já estavam lá, com Safira enrolada contentemente no colo de Allison. Jacob beijou Malia e Allison, esfregou a cabeça de Safira afetuosamente e sentou-se para comer. Lida juntou-se a eles, dizendo um alegre bom dia antes de sentar-se ao lado de Kit e acariciar sua cabeça. Após o café da manhã, eles foram para a sala de estar. Jacob tirou 4 pergaminhos de aparência antiga. Estas são técnicas de liberação de relâmpago, explicou ele. Elas conferem a habilidade de criar e moldar relâmpagos em uma besta veloz que caça seu alvo. Ele entregou um para Lydia, Allison, Kit e Cogman. Lydia, Allison e Kit desenrolaram seus pergaminhos. O pergaminho brilhou com uma luz azul brilhante, que então se dissolveu e fluiu diretamente para o espaço entre suas sobrancelhas. Seus olhos se fecharam à medida que o conhecimento e a habilidade se fundiam aos seus seres. Cogman olhou para seu pergaminho, depois para Jacob. Eu sou capaz de aprender isso também, senhor? Sim, confirmou Jacob. Caso você algum dia precise lidar com uma criatura que só pode ser prejudicada por poderes elementais. Obrigado, senhor. Cogman abriu seu pergaminho. Assim como os das garotas, ele se dissolveu em luz azul e foi absorvido. Malia observou com um beicinho brincalhão nos lábios. Onde está o meu? Você e eu não precisamos, disse Jacob com um sorriso. Já temos eletrocinese. Podemos realizar essa técnica sem um pergaminho. Mas a Allison não tem poderes de relâmpago também? Argumentou Malia. Por que você deu um a ela? Porque eletricidade não é o elemento principal dela. O vento é, explicou Jacob pacientemente.
Então, embora ela possa usar relâmpagos, ela ainda não é tão proficiente com isso. O beicinho de Malia aprofundou-se teatralmente. Tudo que ouço é que você não me ama mais. Jacob riu, tirou outro pergaminho e ofereceu a ela. Aqui, é para você. Malia sorriu, não pegando o pergaminho. Ela veio até ele e o beijou. Eu só estava brincando. Eu sei, disse Jacob, sorrindo. Mas pegue mesmo assim. Talvez em suas mãos, isso se torne um ataque especialmente poderoso, já que a eletricidade é seu elemento principal. Ah, ok. Malia pegou o pergaminho, abriu e absorveu a luz azul. Jacob pensou por um momento. Provavelmente deveria aprender também. Ele tirou um pergaminho para si mesmo também e absorveu. Após alguns momentos de silêncio focado, todos abriram seus olhos, o novo conhecimento assentando-se dentro deles. Ansiosos para testar suas novas habilidades, decidiram ir para uma área de treinamento longe do palácio. Lydia foi a primeira. Ela levantou uma mão, e relâmpagos azuis crepitantes se reuniram acima de sua palma. Eles giraram e se condensaram, tomando a forma de uma águia magnífica com uma envergadura de 8 metros. Com um pensamento, ela enviou o pássaro de relâmpago pairando no céu. Ele mergulhou e atingiu o chão com um boom estrondoso, explodindo em um clarão brilhante que deixou uma cratera grande e fumegante na terra. Uau, Lydia sussurrou, impressionada. Isso é forte. Minha vez, anunciou Kitty. Ela fez o mesmo, e seu relâmpago tomou a forma de um gato grande e poderoso. Ele saltou sobre uma encosta próxima com a mesma força devastadora, criando uma cratera quase idêntica à de Lydia. Cogman foi o próximo. Seu relâmpago tomou a forma de um leão rugindo. A explosão resultante igualou as outras em escala e poder. Alyson foi depois dele. Seu relâmpago formou um tigre massivo e rosnante. Era visivelmente maior e mais poderoso do que os ataques anteriores, um testemunho de sua afinidade existente com a energia elétrica. Então foi a vez de Malia. Ela se concentrou, e seu relâmpago tomou a forma de um enorme lobo alado. Ele fazia o tigre de Alyson parecer pequeno, e quando impactou, a explosão foi significativamente mais poderosa e destrutiva, sacudindo o solo sob seus pés. Muito bem, disse Jacob, um brilho competitivo em seus olhos. Minha vez. Ele levantou uma única mão e despejou toda sua energia na técnica. Ao contrário dos outros, o efeito não foi imediato. Nuvens de tempestade escuras e revoltas começaram a surgir no céu anteriormente claro de Serendel. A chuva começou a cair em lençóis pesados, e raios erráticos açoitaram a paisagem distante. Lydia encarou o cataclismo que se formava, seus olhos arregalados com pânico repentino. Eu conheço essa habilidade. Ela quase me matou uma vez. Todos fiquem longe desse idiota superpoderoso antes que sejamos pegos pelo ataque dele. Ela pegou Safira e se teletransportou para longe em um piscar de olhos. Alyson, Malia, Kitty e Cogman não precisaram que lhes dissessem duas vezes. Eles desapareceram, reaparecendo ao lado de Lydia em uma colina distante, bem fora da zona de perigo. Eles observaram maravilhados, enquanto o núcleo das nuvens de tempestade começava a brilhar com uma luz azul intensa e pulsante. Uma cabeça monstruosa, esculpida a partir de puro relâmpago, forçou seu caminho para fora do coração da nuvem. Então todo o corpo seguiu, um dragão colossal, com 100 metros de comprimento do focinho à ponta da cauda, com vastas asas que abrangiam 70 metros. Tudo tecido de eletricidade viva e escaldante. Kitty encarou com a mandíbula caída. Apenas, quão forte é o Jay? Nós não sabemos, admitiu Alyson. Ele provavelmente também não sabe. E eu não faço ideia do que aconteceria se ele deixasse aquilo atingir o chão. Então deveríamos pedir a ele para parar? Perguntou Lydia com preocupação genuína em sua voz. Por quê? Rebateu Malia, seus olhos brilhando com entusiasmo. Eu quero ver aquele dragão de relâmpago explodir. Sim, eu também. Concordou Kitty, seu medo esquecido diante do espetáculo. Mas isso poderia afetar Serendel. Argumentou Lydia. Aquilo provavelmente poderia destruir metade de Beacon Hills. Não se preocupe, disse Malia, embora parecesse menos certa agora. Serendel é bem maior que Beacon Hills. Além disso, o dano do nosso treinamento sempre se conserta em poucas horas. Vai ficar tudo bem. Jay conhece Serendel melhor do que nós, disse Alyson, tomando uma decisão. Vamos apenas assistir e ver o que ele faz. Sob o aterrorizante dragão de relâmpago, Jacob estava ofegante. Ele havia despejado cada gota de sua energia no dragão. Ele olhou para ele com um sorriso de profunda satisfação. Nada mal. A técnica da besta de relâmpago fundiu-se perfeitamente com minha habilidade de invocação de tempestade. Se eu desencadeasse isso em uma cidade pequena, ela seria varrida do mapa. No entanto, ainda não posso usá-la em uma luta real. Isso me deixa completamente exausto. Estou prestes a desmaiar. Com um pensamento final e focado, ele comandou o dragão de relâmpago. Em vez de atacar, ele desceu em direção a ele em um arco gracioso e silencioso. Quando tocou, a forma colossal dissolveu-se de volta em pura energia elétrica, que ele absorveu avidamente de volta para seu corpo. As nuvens de tempestade dissiparam-se tão rapidamente quanto haviam se formado. Um momento depois, Jacob teletransportou-se para a colina, aparecendo ao lado do grupo. Ele estava pálido e respirando com dificuldade. Cogman, vá cozinhar muita carne para mim. Usei toda a minha energia para fazer aquilo. Cogman parecia genuinamente desapontado. Estou muito desapontado, senhor. Eu queria ver o dragão de relâmpago explodir. Eu também, Jay. Malia fez um beicinho. Você é um fracasso. Mesmo que o dano se repare, disse Jacob, não posso deixar algo tão poderoso explodir em nossa casa. Além disso, eu precisava absorver a energia de volta. Eu estava prestes a desmaiar. Ele invocou o saco sem fundo de batatas fritas de seu bolso dimensional e começou a enfiar punhados em sua boca. Cogman, o que você está esperando? Vá cozinhar a carne de búfalo esquer. Sem outra palavra, Cogman teletransportou-se para a cozinha. Os olhos de Lydia fixaram-se na bolsa mágica na mão de Jacob. Deixe-me pegar um pouco. Eu também, disse Alyson. Eu não vejo essa bolsa há um tempo.
Vocês garotas me pediram para escondê-la, disse Jacob com a boca cheia de batatas fritas, porque estavam com medo de engordar. Malia parecia intrigada. O que há de tão especial nessa bolsa de batatas fritas? Lydia enfiou a mão, tirou um punhado e explicou: para começar, ela te dá qualquer sabor que você quiser. Basta pensar em um sabor de batata, enfiar a mão, e você o recebe. Alison pegou seu próprio punhado. E o mais importante, tem batatas infinitas. Malia pegou um punhado, provou uma, e seus olhos se arregalaram. É realmente de churrasco, exatamente como imaginei antes de pegá-las. Mas por que vocês pediram para o Jacob escondê-la? Porque as batatas de lá são tão boas, admitiu Lydia, mastigando alegremente. E como é infinita, não conseguíamos parar de comer. Ficamos aterrorizadas de que comeríamos até virarmos balões. Malia pegou outro punhado. Eu entendo. Essas são incríveis. Qual é o seu sabor favorito? Alison sorriu. Eu gosto de creme azedo e cebola, mas todo mundo ama isso, eu acho. Meu outro favorito é sal e vinagre. Lydia assentiu. Eu sou uma garota de queijo e cebola. Também pimenta picante e temperada. Kit e Safira juntaram-se. Kit pescou alegremente batata sabor peixe, enquanto Safira mastigava alegremente as de churrasco, sua pequena cauda balançando de alegria. Capítulo 125. Um presente de gelo. Jacob e as garotas estavam relaxando em uma bela colina em Serendel, aproveitando o brilho residual de testar suas novas habilidades de eletricidade e compartilhando batatas fritas do pacote sem fundo. Jacob lembrou-se de algo. Aliás, garotas, eu tenho uma habilidade de criocinese que posso passar adiante, mas apenas para uma de vocês. Vocês terão que decidir entre si. Malia inclinou a cabeça. O que essa habilidade de crio faz? Jacob explicou. Criocinese é o poder de baixar a temperatura, criar gelo e controlar matéria congelada. Pode variar desde fazer cubos de gelo até congelar instantaneamente pessoas ou paisagens inteiras, como os poderes daquele Yeti que eu enfrentei. Então, quem quer? Não eu, disse Lydia imediatamente. Eu quero fogo. Jacob levantou uma sobrancelha. Sério? Gelo combinaria muito bem com seu cabelo branco como a neve quando você se transforma. Lydia deu um sorriso malicioso, jogando seu cabelo ruivo para trás. E fogo combinaria perfeitamente com meu cabelo ruivo. Justo, Jacob concordou. Então você terá que esperar até que eu consiga uma habilidade de fogo. Malia balançou a cabeça. Eu também não quero. Eu quero uma habilidade de teletransporte ou algo assim. Você pode me dar isso quando conseguir. Jacob olhou para Alison. E quanto a você? Você quer? O rosto de Alison iluminou-se de empolgação. Sim, por favor. Eu adoro poderes de gelo. Certo, Jacob disse. Vire-se. Alison virou as costas para ele. Jacob guardou o pacote de batatas fritas em sua dimensão de bolso, colocou a mão firmemente entre as omoplatas dela e concentrou-se internamente. Sistema, dê a Alison a habilidade de criocinese. Tem certeza, anfitrião? Sim. Uma onda de energia intensa e gelada fluiu da palma de Jacob para o corpo de Alison. Ela ofegou, todo o seu corpo tensionando-se enquanto um frio profundo se espalhava por suas veias. Um minuto depois, uma notificação do sistema apareceu. E criocinese foi fundida com sucesso em sua companheira, Alison Argenter-Gengea. Você pode remover sua mão agora, anfitrião. Jacob puxou a mão de volta. Nesse momento, a grama sob Alison começou a cristalizar congeada, e o ar ao redor deles tornou-se visivelmente mais frio. Certo, garotas, Jacob disse, levantando-se. Vamos voltar ao palácio e deixar Alison se acostumar com sua nova habilidade. Eles se teletransportaram de volta. Jacob foi direto para a cozinha e devorou 20 quilos de carne de búfalo de esquer para repor sua energia. Depois juntou-se às garotas na sala de estar. Ele deitou-se com a cabeça no colo de Lydia e adormeceu prontamente. Ele acordou 4 horas depois para encontrar as garotas assistindo a terceira temporada de The Vampire Diaries. Alison viu que ele estava acordado, lançou-se sobre ele e deu-lhe um beijo profundo e grato. Eu adoro a habilidade que você me deu. Eu posso congelar instantaneamente tudo ao meu redor em um raio de 100 metros, criar todos os tipos de armas de gelo afiadas, e até fiz golems de gelo, como aqueles de magma que você usou contra o Yeti. Ela o beijou novamente, seus olhos brilhando. Obrigada, muito obrigada. De nada, meu amor, Jacob disse, sorrindo enquanto a abraçava. Ele acomodou-se para assistir ao programa com elas, sua mente divagando. Imagino se o mundo de The Vampire Diaries é real. Eu adoraria ir para lá pela Hope, antes que ela se torne uma vampira, porém. Eu odeio vampiros, mas ela também é uma bruxa. Eu não gosto de bruxas também, especialmente depois de conhecer as do nosso mundo. Lydia olhou para a expressão pensativa de Jacob. Ei, Jay. Se o mundo de The Vampire Diaries fosse real e você pudesse ir para lá, qual garota você gostaria de casar e adicionar à nossa família? Jacob olhou para ela desconfiado. Ela consegue ler minha mente? Por que você está olhando para mim assim? Lydia perguntou, percebendo o olhar dele. Jacob limpou a garganta. Nada. Quanto a qual garota, a resposta é nenhuma. Digo, Caroline, Helena e Bonnie são gostosas, mas não gosto de vampiros, e não gosto tanto de bruxas também, especialmente se praticarem magia negra. Alison entrou na conversa. E quanto a uma vampira boa? Ou uma bruxa boa? Não sei se existe uma vampira ou bruxa verdadeiramente boa, Jacob disse pensativamente. Vampiros bebem sangue, o que acho nojento, e eles podem simplesmente desligar suas emoções e fazer coisas horríveis. Bruxas praticam magia negra, e eu odeio pessoas que fazem isso. Vocês garotas conheceram as bruxas e bruxos do nosso mundo. Vocês sabem como eles são. Sim, Alison concordou, sua expressão tornando-se séria.
As bruxas e bruxos do nosso mundo são definitivamente do tipo atirar à primeira vista, sem fazer perguntas. Falando em adicionar novos membros à nossa família, Jacob disse, mudando de assunto, acho que é hora de falar com a Melissa. Ela quase foi atacada pelo cão negro ontem. Ela poderia ter morrido. E agora com Gerard e os Zimas na cidade, eles podem tê-la como alvo para chegar ao Scott, seja para usá-la para matá-lo ou controlá-lo. Então, o que vocês acham, garotas? Lydia o estudou. Primeiro, nos diga por que você gosta dela. Ela é mais velha e tem um filho da nossa idade. É exatamente por isso que eu gosto dela, Jacob disse. Ela criou Scott sozinha desde que ele tinha 8 anos, trabalhando em turnos dobrados para dar a ele tudo o que precisava e manter as contas pagas. Ela tem estado solteira há 8 anos pelo bem do filho. Ela é uma boa mulher, eu respeito e gosto dela por isso. Além disso, acho ela muito atraente. Então, quero falar com ela e ver o que ela pensa sobre estar comigo. Lydia deu de ombros. Bem, vá em frente então. Mas você tem que me levar para fazer compras e assistir. Jacob gemeu. Por favor, não diga Diário de uma Paixão. Lydia deu um sorriso malicioso. Relaxe, não vou. Quero que você me leve para ver o novo filme da saga Crepúsculo. Tudo bem, eu vou, Jacob prometeu. Ele olhou para Malia. E quanto a você? Malia deu de ombros. Eu não quero nada. E se a Melissa disser não, eu posso te ajudar a sequestrá-la. Jacob deu a ela um olhar inexpressivo. Nós não vamos sequestrar ninguém. Ah, tudo bem, Malia disse, então piscou e assentiu com conhecimento. Eu entendo. Eu estou falando sério. Malia piscou e assentiu novamente, de forma ainda mais exagerada. Eu entendo. Jacob balançou a cabeça com um sorriso resignado e olhou para Alison em seus braços. E quanto a você? Eu não quero nada, Alison disse suavemente. E você deveria falar com o Scott primeiro. Eu vou. Lydia levantou as mãos. Vamos, garotas. Peçam alguma coisa. Vocês estão me fazendo parecer mal. Mas eu realmente não quero nada. Malia insistiu. Eu também não, Alison ecoou. Lydia suspirou dramaticamente. Vocês duas são tão chatas. Jacob verificou o horário e descobriu que ainda eram apenas 5 da manhã no mundo exterior. Melissa ainda estaria dormindo, ele pensou. Ele se levantou. Ainda é cedo lá fora. Vou jogar alguns videogames. Malia saltou para o pé. Eu vou com você. Você não pode apenas assistir TV com as garotas? Jacob implorou. Você não quer que eu jogue com você? Você entra em fúria toda vez que perde. Quantos controles e teclados você já quebrou até agora? Malia passou um braço sobre o ombro dele, guiando-o em direção à sala de jogos com um sorriso travesso. Não se preocupe com isso. Sempre podemos comprar mais. E estou ficando boa em jogar. Não vou perder hoje. E não vou quebrar nada hoje, provavelmente. Jacob apenas suspirou e deixou-se ser levado. 2 horas depois, Malia voltou para a sala de estar, parecendo um pouco envergonhada. Jacob claramente a expulsou. Lydia olhou para cima da TV. O que você quebrou desta vez? Malia suspirou. Um controle. Alison levantou uma sobrancelha. E, a TV, Malia admitiu, estremecendo. E eu meio que usei meu raio e causei um curto-circuito no console dele. Além disso, eu mordi. As garotas começaram a rir. Lydia limpou uma lágrima do olho. Estou surpresa que ele apenas te expulsou sem te punir. O olhar envergonhado de Malia transformou-se em um sorriso malicioso. Quem disse que ele não puniu? Ele bateu na minha bunda até ficar vermelha antes de me expulsar. Ela riu. Ele estava tão irritado. Alison balançou a cabeça, ainda sorrindo. Você provavelmente deveria parar de jogar se vai ficar furiosa assim toda vez. Não, Malia declarou, cruzando os braços. Eu gosto de jogar. Então, vou pedir a ele quando ele se acalmar para me comprar meu próprio console e computador. Só vou jogar no modo fácil. Ela se levantou. Certo. Devo ir pedir ao Cogman para me ensinar a dirigir. Alison observou Malia sair da sala e suspirou. Agora é a vez do Cogman entrar em modo de fúria. Lydia deu um sorriso malicioso. Ela é uma motorista terrível. Fim do vídeo. Seja membro no Patreon ou Telegram e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!